Está precisando remover registros duplicados no SQL? Nesse vídeo vamos aprender a forma mais rápida de fazer isso. E vamos utilizar como exemplo o banco de dados MySQL. Vamos lá. Então, com o meu MySQL Workbench aberto, vou clicar aqui sobre a conexão. E eu tenho aqui uma base já criada chamada canal TI, vou dar um use nessa base. E agora vou clicar aqui em Tables, Create Table e vou criar aqui uma nova tabela. Essa tabela vai se chamar usuários, ela vai ser bem simples, ela vai ter o campo ID, chave primária não nula e autoincremento e também o campo nome. Esse campo vai ser um varchar 200, vou dar um Apply, Apply novamente. Beleza, clico em Close, venho aqui em Tables e a minha tabela já está aqui. Se eu rodar uma Select nessa tabela, ela vai estar vazia e vou pegar aqui agora os meus inserts para inserir nessa tabela. Então eu já tinha deixado aqui pronto um arquivo montado para fazer a inserção de 10.000 linhas. E notem que são 3 nomes, João, Maria, José. E aí esse nome se repete até o registro 10.000. Vou copiar aqui, vou apagar a Select, vou colar aqui na Carry e vou executar clicando aqui no ícone de raio. Ele está rodando aqui, vou acelerar o vídeo. Beleza, terminou de executar, vou apagar aqui os inserts, vou rodar aqui um count nessa tabela para confirmar a quantidade de registros, select count from usuários, clico aqui para executar, então beleza, temos 10.000 registros nessa tabela. Então a ideia aqui é que conseguimos fazer a remoção de registros duplicados, ou seja, quando eu fizer um delete nessa tabela para fazer a remoção de registros duplicados, terão que ficar somente João, Maria e José, sem duplicados. Então agora eu vou gerar mais 2 tabelas em cima dessa tabela de usuários, para que possamos aqui fazer a comparação de velocidade. Então vou executar em Create Table na tabela usuários underline 2, select asterisco from usuários. Dessa forma a tabela usuários 2 vai ser criada com a mesma estrutura de usuários e também com os 10.000 registros. Vou executar. Beleza, fez a criação aqui. Vou rodar um count nela. Temos 10.000 registros. Vou fazer um outro create para a tabela usuários underline 3. Vou rodar aqui e vou rodar um count na tabela usuários underline 3. 10.000 registros também. Se eu atualizar aqui na esquerda, temos aqui as 2 tabelas a mais. Então a forma trivial de você fazer isso é utilizando o delete com o comando inner join. Então vou utilizar aqui de exemplo para fazer essa remoção de duplicados na tabela usuários 2. Então vai ser delete T1 from usuários underline 2 as T1. Vou fazer um inner join nessa mesma tabela. Então inner join usuários underline 2 as T2. E aí vou fazer um where T1.id for menor que T2.id e T1.nome for igual a T2.nome. Então dessa forma vamos conseguir fazer a remoção de registros duplicados. Então ele vai partir a execução da tabela 1 e vai comparando com a mesma tabela. Então, por exemplo, ID1 é menor que ID2, ID1 é menor que ID3 e dessa forma ele vai fazendo por nome. Então, como a gente tinha visto no exemplo, ele vai fazer isso para cada nome duplicado, João, Maria e José. Vou executar essa consulta e vamos ver quanto tempo ela vai levar. Aqui está em running e volto quando terminar a execução. Enquanto roda aqui, aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal. Bom, terminou aqui de rodar. Reparem que rodou em 180.977 segundos. Isso dá 3 minutos, né? Então, em uma tabela de 10.000 registros, obviamente que o hardware pode impactar nisso, né? Eu tô gravando aqui de um Mac que ele é bem antigo, então o hardware dele não é muito bom. Vou até mostrar para vocês aqui. Então agora vamos ver a outra forma de fazer isso. Então vamos dar uma olhada na tabela usuários 2 para ver se realmente foi removido os registros duplicados. Select asterisco from usuários 2. Beleza, removeu. Ficou somente o João, José e Maria. Agora vamos fazer aqui a execução em cima da tabela usuários underline 3. E agora vamos fazer um pouco diferente. Delete from usuários underline 3, where id in select id from, abro e fecho aqui as chaves. Então notem que eu tenho uma subconsulta dentro do in. Então aqui vamos ter um select id, row underline number aqui como função. Então o row underline number, para cada linha ele vai colocar um contador, né? Então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aí a gente vai utilizar uma função chamada over. E dentro dessa função você consegue especificar partition by, dizendo para ela qual que é o campo que ele vai precisar fazer essa partição. Ou seja, no caso a gente vai fazer essa partição por nome. Então eu quero que particione por João, José e Maria. Então partition by nome. E no final eu vou dar um order by id desk. Vou dar um alias aqui chamado row underline none. E aí o meu
from vai ser na tabela usuários underline 3. No fechamento aqui do from, vou colocar o alias t e no final vou fazer um where ou none for maior que 1. Então essa é a nossa consulta. Então a grande mágica aqui em questão é a parte de utilizar uma função analítica para ser o nosso roll none, porque dessa forma a consulta vai conseguir identificar quais são os registros duplicados. Vou rodar, está executando, beleza, rodou aqui. 0,68 segundos. Então isso é muito rápido, perto do 180.797 que tinha dado anteriormente. Então agora vou rodar aqui um select na tabela usuários underline 3, clique em executar. Beleza, ficou também os 3 registros, Maria, José e João. Se eu olhar aqui a tabela usuários underline 2, que foi o processo que levou 180 segundos, Maria, José e João, os mesmos registros. Um grande abraço, valeu!